Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser rápido para a gente fechar o dia quase que dentro do horário previsto. A ideia aqui é falar um pouco de mobilização, mas acho que dentro do que a gente tem conversado aqui, de todos os temas e controvérsias que foram levantados, acho que vale a pena reforçar alguns conceitos, porque o comitê é esse instrumento, né, de pacto, né, da gente tentar alinhar e buscar soluções para os problemas que são propostos, né. Então, primeiro começar com o sistema FIENG Sustentabilidade, né. Ele tem a missão, e aí a missão do sistema FIENG é liderar o processo de desenvolvimento sustentável da indústria em Minas Gerais. E como caminho para a concretização, gestão empresarial responsável, integrada, considerando os aspectos econômico, social, ambiental e cultural. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, que é o que o setor produtivo defende, é bom recuperar o conceito, apesar dele ser um pouco básico, eu acho ele interessante, porque ele fala e trata das necessidades presentes e fala do futuro. Quando a gente fala do presente, a gente começa a questionar o que a gente precisa, e não de forma retórica, entender mesmo se o que a gente está usando é realmente necessário ou não. E o futuro é difícil da gente decidir o que a sociedade quer, mas há algumas linhas em comum. Água, disponibilidade em quantidade, ar limpo, senso de comunidade. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, apesar do pessoal considerar que é um conceito muito amplo e abrangente, ele é bom por isso, porque cabe a nós, como sociedade, decidir o que é sustentabilidade nesse momento que nós estamos vivendo, com as situações que nós estamos vivendo, né? Então, esse é o princípio no qual a representatividade do setor se baseia. E, óbvio, eu acredito que todos aqui querem a mesma coisa. O que a gente discorda é da técnica. E, pelo que eu estava olhando em algumas das premissas e dos pleitos, há muita coisa que é factível já da gente pactuar, como, por exemplo, um sistema do IGAM forte, um sistema de governo forte que permita uma gestão técnica adequada para a água, para garantir os usos múltiplos. Ninguém aqui é contra os princípios, né? A gente pode discordar da forma que a gente acha que esses princípios devem ser atingidos. Então, a missão da gerência de meio ambiente da FIENG é aplicar o conhecimento, ou seja, a gente tem que aplicar esse conhecimento para todo o setor industrial. Ele é amplo, ele não envolve só as grandes empresas, micro, pequenas e médias. Há uma gama muito grande. Isso demanda uma capilaridade muito forte para a gente, desde o pequeno até o grande. Tá? E a ideia aqui é promover soluções ambientais técnicas e legais, tanto para sindicato quanto para a indústria, para aprimorar as políticas também, trabalhar com política ambiental, para que ela atenda todos os anseios do desenvolvimento sustentável em si. Aqui é só a forma como a gerência é estruturada, então aqui há uma área de recursos hídricos, a gente trabalha com outros temas, né? Eu não vou passar aqui um a um, já que o tema é. E há diretrizes de sustentabilidade para a indústria. Ou seja, o sistema FIENG ele lança quais são as diretrizes ao qual o setor produtivo tem que se pautar. E eu vou só mostrar algumas, entre outras. E aí tem a primeira, que é promover a participação empresarial proativa junto à sociedade, instituições públicas, participação ativa no desenvolvimento e modernização de normas, regulamentos, padrões ambientais, contribuir para a boa governança, ética, transparência e cultura. São valores, né? Não devem cair num discurso vazio isso. Promover o consumo sustentável de energia e água, estimular ações de respeito aos valores e estabelecer canais de comunicação. Eu lembro que o próprio comitê, quando foi criado, havia essa dúvida, essa questão de necessidade financeira de como começar. O próprio setor industrial se uniu e fez um primeiro aporte financeiro durante 2 anos para que isso aqui hoje fosse realidade. Não estou dizendo que a gente participa, a gente defende também o setor. A gerência de meio ambiente, então, ela busca essa mobilização por meio de publicações, eventos, treinamentos, palestras, projetos, né, e a rede. Aqui são alguns programas que são lançados, são feitos, são trabalhados com toda a cadeia industrial, principalmente com pequena e média empresa e micro. Então, banco de boas práticas, educação para a sustentabilidade, gestão de recursos hídricos, eu vou falar um pouquinho mais, gestão de recursos sólidos, programa Mina Sustentável, produção sustentável. Então, o sistema promove uma série de ações que busca que todas as diretrizes que eu falei anteriormente elas sejam incorporadas e praticadas pelo gestor para a gente tentar atingir o objetivo final, que é o desenvolvimento sustentável. Então, aqui é só
algumas ações de apoio jurídico-ambiental, de resíduos sólidos com programa de simbiose, bolsa de resíduos, produção sustentável implantando a série 14.000, produção mais limpa, trabalhando nas regionais também, né, para que isso, novamente, tenha capilaridade, pauta de mudanças climáticas. E quais são algumas tendências que a gente busca olhar para orientar as nossas ações. Esse aqui eu só fiz um resumo um pouquinho do relatório da OCDE, que também foi um pouco o que foi mencionado no objetivo 6, né, do desenvolvimento sustentável, com algumas tendências. Então, em termos de quantidade, mundialmente, eu botei em vermelho o que é negativo, o verde está em positivo, né? Então, a gente trabalha assim, em 2050, 3,9 bilhões de pessoas vão viver um estresse severo, vão viver em bacias, né, hídricas com estresse. Em 2050, há uma perspectiva de aumento de 55% da demanda em relação ao ano 2000, 400% em relação à indústria, 140% eletricidade e 130% no uso doméstico. São questões que têm que ser atacadas, têm que ser avaliadas, porque o próprio sistema de desenvolvimento econômico que foi pleiteado para melhorar a qualidade de vida e não por ser um fim em si, o sucesso dele, né, no caso, promoveu o aumento da população. Hoje a gente tem mais saúde, tem mais moradia, tem menos violência, se a gente comparar 200 anos. Né? E agora vem novos problemas que devem ser atacados, que é um pouco do que o Poliano falou. Mas é só crescimento? Como que a gente vai qualificar esse crescimento? Qual que é a mudança dele? Como que a gente vai atacar isso? E acho que no dia 29 vai ter, inclusive, uma palestra sobre economia circular, que busca, na FIENG, aberto a todos, que busca colocar essa pergunta, né? Porque a gente não tem a resposta ainda, mas a pergunta é importante que ela seja feita, e ela está sendo feita. Eu preciso crescer, crescer, crescer para quê? Como que eu posso melhorar sem crescer? Porque eu estou num sistema finito hoje, que é o mundo. Né? Depleção de água subterrânea, em relação à qualidade, investimento contínuo nos países da OCDE em eficiência agrícola conseguiu desmaterializar, ou seja, eu consegui tirar a relação do crescimento econômico, eu reduzi em termos absolutos o consumo de água, e não só em termos de eficiência. Bom, fala-se que fora desses países a qualidade da água superficial vai piorar e começa a ter problemas do micropoluentes. Em relação à água e saneamento, é importante a gente colocar as vitórias aqui. 1,8 bilhões de pessoas tiveram acesso à água. O pessoal questiona muito, né, no que é esse acesso, mas houve uma melhoria no acesso de 1,8 bilhões, isso não é pouca coisa. Mas a gente tem que olhar o problema que 240 milhões de pessoas ainda vão ter, e tem problema de acesso à água, e tem que melhorar. E em 2050, projeções, se a gente continuar da forma como está sendo feito, 1,4 bilhões não vão ter acesso a saneamento básico. Né? Então, a gente começa a entender aqui quais linhas que o setor deve trabalhar e atuar e propor. E a questão dos desastres hídricos, eu vou passar um pouquinho rápido. O próprio relatório da OCDE propõe algumas linhas de ação. Então, incentivos para a eficiência hídrica, aperfeiçoar a precificação da água. Aperfeiçoar não quer dizer aumentar, quer dizer aperfeiçoar, melhorar, tornar mais inteligente. Implementar mecanismos de alocação flexíveis. Se o meu sistema é dinâmico, por que eu tenho que ter uma outorga fixa? Melhorar a qualidade, coordenar a expansão do sistema de coleta, sistema de esgoto. O setor privado é importante nisso. Ele é eficiente, as parcerias público-privadas têm que existir aí nessa linha para a gente melhorar isso. Acelerar e disseminar a inovação do tratamento de efluentes. Na linha da infraestrutura verde, investir em capacidade e armazenamento de água, reduzir o impacto de ocorrência de desastres, acelerar a implantação de infraestrutura de água e saneamento. São linhas que o próprio relatório já nos dá, diretrizes. Coerência política, aperfeiçoar a governança hídrica, para a gente entender o nexo energia, alimento e água, isso precisa ser colocado. E reavaliar os subsídios que incentivam o uso sustentável de água. E aí eu tirei uma parte que ele avalia regionalmente, quais são os problemas que eles pensam em região, e na América Latina fala, olha, tudo bem que a América Latina é muito geral falar, mas fala assim, o problema não é quantidade, o problema é institucional. Isso tem que ser reforçado. Indo um pouquinho para a questão da gestão dos recursos hídricos, então falando um pouquinho o que a FIENG faz para tentar promover o que é diretriz, o que é objetivo dela.
palestras e assessoria técnica. Então, só esse ano já teve o ciclo de debates Minas, potencial hídrico do Brasil, crise hídrica e futuro da indústria, orientação de outorga, obrigações legais, considerando as particularidades da bacia, algumas cartilhas educativas, tudo isso disponível no site, ok? Aproveitamento de água, gestão das indústrias, recursos hídricos. Aqui, e aí falando de representação, o guia do representante, como se portar, quais são os instrumentos da política estadual, o que é a rede, quais são as responsabilidades do representante, qual que é o interesse pessoal versus o interesse associativo, como fazer isso. 5 minutos, né? O mapa estratégico, eu já falei um pouquinho, fortalecer a liderança, promover desenvolvimento sustentável, e aqui são o que a rede mineira pretende: alinhar a posição e qualificação da representação da indústria, plenários, câmaras técnicas, de qualquer comitê de bacia hidrográfica, a participação do setor produtivo, ele promove e ele ratifica a estrutura que foi defendida pelos comitês e qualifica também, acompanhar a divulgação das ações, implantação da cobrança do uso, promoção de práticas de uso eficiente e ações para melhorar a interlocução do setor industrial com as partes interessadas. Aqui é um pouquinho do GT, eu coordeno o GT de Recursos Hídricos da FIENG, um pouco do que a gente, quais seriam algumas das partes interessadas que a gente tenta trabalhar, porque é muita coisa, né? O que a gente tenta fazer para ajudar. Então, por exemplo, o Pacto de Minas pelas Águas, que eu vou falar um pouquinho na frente, que foi lançado, colocando compromissos tanto para o setor produtivo quanto para o setor governamental. O Rio Doce, né, o PDA do Doce, no qual foram definidos onde eram as áreas críticas para a revitalização da bacia, partindo do princípio que a gente não tem dinheiro suficiente para tratar todos os problemas, então vamos focar. Comitê das Bacias, no CRH, a deliberação normativa de excepcionalidade, o plano de utilização de água, o plano diretor, o Fórum Mundial, que não estava vindo para cá, as primeiras palestras em 2017, né, que o Fórum Mundial em 2018 ia ser em Brasília, estava previsto ações no Rio de Janeiro e em São Paulo, com um pleito da FIENG, ele vai vir para cá, ou seja, né, o caminho para chegar lá e fechar a agenda. CNI, com a questão do reuso, para eu estimular o reuso e conseguir colocar regras, né, para que eu possa realmente reutilizar a água, posicionamento de cobrança, interlocução com a ANA. E o IGAM. O IGAM é uma das pautas que a gente considerou prioritária de reforçar, né, auxiliar, reestruturação, buscar mecanismos mais modernos para análise de outorgas e trabalhar aqui nas entidades delegatárias com a questão de repasses de recursos, né. E aqui, por fim, o Pacto de Minas pelas Águas, já está no final, mas ele foi feito não só pelo Sistema FIENG, mas por várias iniciativas, por várias federações, e o objetivo, atingir meta de redução proposta pelo governo, isso é o objetivo do setor, tá? Priorizar programa e ações que elevem a capacidade de reuso, investir na manutenção e recuperação dos mananciais, vocês viram exemplos, o exemplo aí da palestra anterior, né? Realizar campanhas educativas, ações visando reduzir consumo, enfatizar no âmbito do Programa Minas Sustentável projetos a destinar aos pequenos, dar continuidade no Sistema Nacional e integrar as unidades administrativas. Não vou ler todos do governo, está no site, mas tem também reduzir perda de abastecimento, acho que isso é uma pauta comum, né? Revisar termos contratuais, priorizações visando aumentar a oferta hídrica, transparência, licenciamento excepcional, aí pode ser uma pauta um pouco mais polêmica, mas isso é um compromisso do governo, e por aí vai. E, por fim, algumas considerações, né? Voltando à questão da falta de governança, né? A falta de chuvas, obviamente, contribui. A gente sugere fortalecimento e modernização do IGAM, a gente tem que articular isso, porque eu acho que isso é pauta comum de todos que estão no comitê. Tá? Gestão técnica com dados confiáveis e mecanismos dinâmicos, tal como foi apresentado. Imagino que, não sei se, acho que o olho do Tiago estava brilhando ali na hora que ele viu aquela questão e como ele poderia fazer uma gestão de conflito de uso no local, né? E aqui uma palavra que foi considerada, a palavra do ano pelo Oxford, né? Post-truth. Fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos emocionais. É uma tendência, né, nos discursos aí políticos que tem vistos e ganhou força no Trump, né? E aqui vem uma citação do Boson, né, do pai da Patrícia Boson, que fala: ilumina a razão, que a razão ilumine o nosso caminho para a lei e a verdade, mas a gente não tem a pretensão de ser nem essa lei nem a verdade. A gente apoia o sistema e a gente acha que o comitê é sim um momento
e é o local perfeito para pactuar, para gerar um entendimento comum de como que a gente quer o desenvolvimento sustentável. Era isso. Obrigado.